Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos ao Café com Palavra. Nós estamos em temporada nova e nessa temporada nós vamos falar sobre os três evangelhos: o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Então vamos lá, vamos para o nosso episódio de hoje. Como sempre, está comigo aqui o pastor Zait. E nós vamos aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Pastor Zait, está animado aí, pastor Zait, falar sobre esse tema? Vamos lá, animado, mais uma temporada iniciando, então estou na expectativa aqui que vai ser algo muito bom. Eu também, é um assunto bom, né? Assunto interessante para se tratar, para se falar. Quando a gente fala sobre os três evangelhos, né? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, tratando esses três apontamentos do Evangelho como se fossem um só, né? Mas eu acho que eles carregam, eu vejo que eles carregam alguns diferenciais, né? Alguns aspectos de diferencial. Vamos começar aqui primeiro definindo o evangelho, né? O termo evangelho, né? Tem como significado recompensa por boas notícias e boas novas, né? Tem essas duas aplicações, a palavra evangelho usada aqui nos textos do Novo Testamento. Não é? A palavra, a tradução, vamos dizer assim, né? A tradução pura do termo, né? Deixa eu ver se eu consigo falar aqui né? O português da palavra grega, né? Euagelion, né? Euagelion, que é o termo grego que traz esse sentido. Recompensa por boas notícias, da mesma sorte que é uma recompensa pelas notícias boas que foram tragas, tanto quanto a própria condução dessas boas notícias. Então, porque de certa maneira, quando você é recompensado por algo, também é uma boa notícia, não é? Uma boa nova, não é? Você receber uma recompensa por levar boas notícias. Então, tá aí. Essa é a definição do Evangelho da Graça. Para nós começarmos a falar dele, vamos então para o texto onde o Evangelho da Graça ele é apresentado. O texto é o texto de Atos, capítulo 20, verso de número 24. Atos 20, verso 24. Eu vou ler esse texto aqui, mas abre aí, pastor, para a gente conversar um pouco em cima dele. Diz assim, a palavra do Senhor: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Vamos lá então, né? O Evangelho da Graça de Deus. Vou começar aqui já com o pastor Zait, pedindo que ele traga algumas considerações iniciais sobre o que vem a ser, pastor Zait, no seu modo de ver e pensar aí, o que viria a ser o Evangelho da Graça? O que seria o Evangelho da Graça? O que você tem para nos dizer sobre isso aí? Bom, falando sobre graça de Deus, é um favor imerecido, né, e que é concedido como um presente para todos, toda a humanidade. Então, o Evangelho da Graça, ele veio para alcançar todos, né, de forma indistinta. Não há vamos dizer assim, uma discriminação, quem pode e quem não pode receber esse Evangelho. Ele é declarado para que todo aquele que crê, ele possa entrar e se apropriar das vantagens desse Evangelho, né? O Evangelho da Graça fala diretamente da dispensação, né?
A dispensação que a gente vive é a dispensação da graça, a dispensação cujo protagonismo de Deus ele é projetado sobre a igreja. E de fato, quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando sobre, vamos lá, é o evangelho libertador, né? Essa é a ideia. É o evangelho libertador que Cristo trouxe ao mundo, por bondade de Deus e independente das obras humanas. Então, a primícia do apóstolo Paulo, ele está falando que a vida dele só faz sentido, né? Se ele der testemunho do evangelho da graça de Deus, faz todo sentido. O evangelho da graça é esse evangelho que traz essa boa nova de salvação, de redenção, de justificação. É o apontamento dessas boas novas que estão conectadas a essa realidade, né? De o homem que estava morto, estava separado de Deus, estava impedido de se relacionar com o seu Deus em detrimento dos seus pecados, então recebe essa boa notícia, as boas novas, não é? Da graça, não é? O evangelho que vai falar sobre essa novidade tão importante, né? Eu penso que talvez é a melhor boa nova, né, a se ouvir. Você estava separado de Deus, nós, né, estávamos separados de Deus, estávamos presos numa condição de pecado, né, estávamos mortos, e então foi nos entregue esse evangelho, não é, que nos conecta a esse favor, a esse presente da parte de Deus. Acho que é importante a gente falar também um pouco nisso aqui, pastor, sobre a importância dessa ação de justificação. Por que essa boa nova é tão boa assim? Talvez essa seria a melhor pergunta. Por que essa boa nova, que é a graça, ela é tão boa assim? Por quê? Bom, nós vemos que essa boa nova foi anunciada para nós num estado de afastamento de Deus e de pecado, né? E um pecado que Deus não podia suportar, né? E que nos separa e que também nos torna mais do que separados, nos torna inimigos de Deus. E quando veio o Evangelho da Graça, ele vem para reconciliar, né, a gente com Deus através de Jesus. Então, o ponto importante é porque nós deixamos de ser inimigos de Deus para passarmos para uma condição de reconciliados com Ele, né? Então, no contexto do Evangelho, onde tem a justificação, remissão, né, de pecados, a oblação ali, a aspersão do sangue, tudo isso vem falar fortemente de pagar um preço que a gente não podia pagar. A gente estava numa dívida muito expressiva e não tínhamos como pagar. Então, nós somos perdoados nesse Evangelho da Graça, e de uma forma assim surpreendente, porque não haveria escapatória para nenhum de nós. Só restaria a condenação mesmo, né? E tendo Deus como o nosso inimigo, já pensou isso? Ele se oporia com toda a sua força contra nós, que somos inexpressíveis diante da grandeza dele. Então não teria como ter nenhuma reação, nenhum tipo de... não tinha salvação, né, para nós. Então o Evangelho da Graça inaugurou algo inexistente até então, porque o sangue de sacrifício de animais, né, de touros, bodes, os pombinhos, os pássaros pequenos, né, não podiam pagar jamais o preço. Sim. De tamanha era a nossa culpa e ofensa diante de Deus, né? Deus se sentiu muito ofendido com os nossos pecados, mas o Evangelho da Graça trouxe uma solução
para nos reconciliar de volta com Ele. E assim, é interessante desse ponto que essa é uma ação que nenhum homem poderia fazer sozinho. Está aí o tamanho do porquê essa é uma boa nova. Porque toda essa ofensa, toda essa carga de pecado existente, não havia no homem, né, nenhuma condição de que ele pudesse, de alguma maneira, resolver aquilo, solucionar aquilo. Então, entenda, a humanidade inteira, como a própria palavra nos diz, né? Romanos vai nos informar muito sobre isso e várias outras escritos do Novo Testamento sobre a condição que o homem estava, separado de Deus, irreconciliável, esse homem estava. Então todos nós, toda a humanidade, em detrimento do pecado original de Adão e da semente adâmica que todo homem nasce com ela, já estava por si condenado a esse lugar de separação. Fora isso, existem todas as práticas de pecado oriundas posteriormente isso, que é fruto de uma mesma motivação, que é o desejo do autogoverno. No meu ver, o autogoverno é a principal fonte de motivação de pecado. O homem peca por quê? Porque ele decidiu viver fora do governo de Deus. Então, tudo que o homem pratica, tudo que o homem faz fora desse lugar de sujeição à vontade do seu Criador, de alinhamento com a vontade de Deus, ele vai, de alguma maneira, estar o ofendendo. Agora, acho importante também pontuar do que se trata essa ofensa. Porque, às vezes, a pessoa olha e fala assim, não, mas a minha prática, ela pode ferir o princípio da Bíblia, mas para mim, para a lei do meu país e tal, isso não é errado, isso não é um problema, isso não é algo impróprio, não é? Baseado na moral que se vê na sociedade atual, moderna, baseada nos valores e princípios que pode-se ter. Então pode-se pensar por que Deus se ofende tanto com algo nesse sentido. E há de se perceber uma coisa, quando nós falamos sobre pecado, sobre a prática do pecado, entenda que o Criador, Deus, quando projetou a humanidade, quando ele projetou tudo que ele criou para o homem, né, e aqui na terra, para que o homem de alguma maneira convivesse com isso, ele projetou um lugar, como a própria Bíblia diz, um Éden. A palavra Éden, ela fala de lugar de delícias. Então esse lugar de delícias planejado por Deus era um lugar perfeito para o homem viver sem enfermidade, sem dor, sem tristeza, sem ter uma vida muito boa, né? Muito feliz, ok? Porém, essa tentação, quando veio ali Adão e Eva, os colocou numa condição de avaliar a possibilidade de julgarem eles mesmos o que é bom ou o que é mal. E aí, quando eles decidir por si só, decidir o que é bom e o que é mal, ao invés de confiar em Deus, que fez tudo aquilo para eles, a desordem começa. A desordem em todos os níveis. A terra sofreu consequências em detrimento do pecado do homem. Não é? Quando a gente, se você voltar à nossa temporada sobre escatologia, e você vai estudar lá e vai perceber como será na Nova Jerusalém. Ou seja, a Nova Jerusalém é um Éden ampliado. A Nova Jerusalém é um Éden melhorado, né? Algo que já é maravilhoso, ainda melhorado, imagina o que será. Então, olha aqui, perceba, lá o leão vai dormir com a ovelha, a criança vai brincar com a serpente. Então, isso mostra o equilíbrio entre a natureza, entre a fauna, entre a flora, entre o homem, entre todos os elementos da criação de Deus, sem qualquer tipo de predadorismo. Ninguém é predador de ninguém, não existe cadeia alimentar, ninguém servirá de alimento para ninguém. Toda a criação viverá e será alimentada e será governada
pela mão do Senhor. E lá o texto vai nos informar que não haverá choro, que não haverá o trono a Bíblia diz que o seu trono é um trono de justiça e paz, ou seja, não tem essa bagunçada que a gente vê naquilo que o governo humano ele se relaciona. Então perceba, por que Deus se sente ofendido? Porque as práticas que o homem teve posteriores ao processo da queda colocou em desordem tudo que ele criou de forma ordenada, colocou profanação em tudo aquilo que ele constituiu como santo, não é? Como por exemplo o matrimônio, não é? Então virou uma bagunça, virou tudo que ele definiu como algo puro, santo, foi profanado de todas as maneiras, foi violado de todas as maneiras. Então ele vendo isso, de que maneira o pecado ofende? Ofende assim. É uma ofensa nesse sentido. É mais uma ação para promover a desordem. Para resumir minha fala aqui, vou pegar um exemplo bem abaixo do que seria para com Deus, mas vai fazer fácil você entender. Nós estamos num período de pandemia, não é? Todo mundo vivendo situações difíceis, com familiares, com pessoas, nós aqui mesmo na comunidade, nós estamos com 3 pessoas aqui na igreja que têm parentes, né? Pai, tio, que estão com o Covid-19, estão apreensivos, parentes internados, um desespero, coisa complicada, a gente tentando lidar com tudo isso. E aí o que a gente vê? Governadores, utilizando do momento de pandemia que autoriza fazer algumas contratações sem licitação para fazer contrato ilícito, olha o nível de absurdo, de falta de humanidade, de falta de caráter, de falta de um monte de coisa. Então assim, coloca numa escala de 300% agora, é Deus. Se nós ficamos extremamente enraivecidos, não é, de ver uma injustiça desse tamanho, com pessoas que deveriam, peraí, vamos fazer aqui, e estão aí aproveitando esse momento de desespero de alguns para se dar bem, para enriquecer, e a gente fica vendo tudo isso, imagina Deus, que criou tudo para funcionar 100%, olhar para cá e ver a gente, o homem, a criação, colocar desordem, gerar caos, gerar em tudo aquilo que ele criou. Então essa ofensa, ela não tinha como o homem caminhar para um processo de ser perdoado. E então, somente uma intervenção também divina poderia trazer algum tipo de resultado favorável para nós, né, pastor Zait? A ofensa, ela gira em torno de... Eu menciono aqui 2 esferas, que é a da soberania de Deus. Deus é o soberano que governa céus e terra, né? E Ele concedeu o domínio sobre a terra para o homem, né? Isso veio um poder concedido, né? Um poder delegado. E o homem desprezou isso, né? Ele fez pouco caso. E ainda se tornou orgulhoso porque não quer se humilhar diante da majestade, da realeza desse soberano e admitir que não pode governar sem a orientação, sem a sabedoria administrativa de Deus para poder realizar qualquer coisa em qualquer área que ele precisa da direção sábia, da orientação que tem a visão ampla de tudo, né? Que é a de Deus. E nós vemos pequenos detalhes, pequenas partes, e muitas vezes o homem se acha orgulhoso porque ele consegue resolver um simples probleminha, né? Mas ele não, muitas vezes é tão orgulhoso, não quer admitir que existe um Deus supremo, criador de todas as coisas. Então ele ofende a soberania de Deus. E outro aspecto que ele ofende é a questão da santidade de Deus, né? Deus é santo, é um Deus
único e separado, que ele deve ser reverenciado por essa santidade, porque ele tem poder, tem uma poder, onisciência, né? E sabe todas as coisas, e assim o homem parece que não quer continuar vivendo no engano de que ele pode de alguma forma viver sem servir a esse Deus. E Deus colocou limites, leis, né? Tanto para preservação do homem, como também para que o homem possa entender mais a Deus. E o homem desrespeita essas leis, né? Essas leis são santas, então ofende a santidade de Deus mais uma vez. É isso, pessoal. Nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente vai continuar esse papo bom, amém? Mas no próximo episódio, e a gente se vê logo mais aqui no Café com Palavra. Deus abençoe.